vamos falar sobre a metáfora do iceberg. Utilizaremos inicialmente a primeira tópica freudiana e posteriormente a segunda tópica. Freud utiliza a imagem de um iceberg para simbolizar a divisão das instâncias psíquicas. A ponta, que seria a parte visível, a menor porção, corresponderia à parte consciente. O limiar entre a ponta e a porção submersa seria o pré-consciente, e a parte da imagem que está dentro da água, a parte mais obscura, seria o inconsciente. No consciente nós temos pensamentos, sentimentos, emoções, todo o conteúdo que atua no momento no nosso aparelho psíquico. No pré-consciente teríamos informações que não estão atuantes, porém que são facilmente evocadas. Já o inconsciente, ele detém todo o conteúdo que não pode vir à consciência, seja pelos mecanismos de defesa do ego, que reprimiu esse conteúdo, como nós já vimos, seja porque são conteúdos mesmo da nossa constituição psíquica, pulsões de vida, pulsões de morte, e que eles habitam no inconsciente. Esses conteúdos, eles nos influenciam sem que tenhamos muita consciência deles. Existem algumas particularidades no inconsciente, como por exemplo, não existe a palavra não para o inconsciente, como nós temos na linguagem racional. O inconsciente também não tem um tempo cronológico como o nosso, passado, presente, futuro. E uma outra coisa é a linguagem, é uma linguagem própria, uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica, ela pode ser de forma universal, é possível ter um dicionário de símbolos, que abarca toda uma humanidade, mas também de uma forma individual, porque cada pessoa tem o seu próprio arcabouço simbólico. Então, o significado de casa para mim pode não ser o significado de casa para você. Para traduzir essa linguagem inconsciente, é necessário ter um certo conhecimento de linguagem simbólica, e as manifestações são através dos atos falhos, xiste, sonho. Todo esse conteúdo, ele advém do inconsciente. Uma outra maneira também de traduzir seria através da associação livre, que fazemos em psicanálise. Essa divisão é a divisão da primeira instância, da primeira tópica. A segunda tópica, Freud, ele não exclui a primeira, se complementa, que nós vamos ver agora. Teríamos na segunda tópica o ego. Aqui na imagem do iceberg, o ego ele atua no consciente e também no inconsciente. O ego é o nosso aspecto racional da personalidade. Ele conhece toda a realidade, porém ele é responsável por mediar as demandas do id. O id é o nosso aspecto animalesco. Nós temos uma parte que, como vocês podem ver, permanece no inconsciente, não vem para a consciência. Essa parte, ela busca prazer imediato, sem consideração alguma por regras, por moral, por ética, realidade. Não existe nenhum tipo de proibitivo para o id. O id apenas deseja, como um animal selvagem. Um animal selvagem, ele quer matar, ele não sente culpa, porque ele não tem um aspecto racional da personalidade dele. Então, nós também temos esse aspecto animalesco, porém, nós temos o aspecto racional que bloqueia esses desejos. Então, nós temos uma constituição conflitiva. O superego seria o aspecto dos valores morais. Então, ele está muito atrelado à culpa. Nós temos vontades animalescas, só que essas vontades não podem vir à consciência, porque nós temos um ego, um superego, e o superego, ele tem essa função de nos trazer culpa, nos trazer uma consciência moral. Então, vou dar um exemplo. O meu id, ele pode ter o desejo de cometer eh, algum crime, algum ato ilícito. Porém, o meu superego não vai deixar que eu faça, porque eu tenho valores morais. E não é nem por uma questão de julgamento, porque muitas vezes nós temos valores que são inerentes, independentes se alguém está vendo ou não. Então, o superego aqui, como na imagem mostra, também tem uma atuação consciente em uma outra parte inconsciente. Essa divisão de ego, superego, id, é uma divisão que em si
traz algum conflito. E que se nós, estamos saudáveis, a gente consegue administrar bem e nos mantermos numa normalidade. Quando essas instâncias elas não estão tão saudáveis, existe aí um conflito maior do que deveria, aparecem sintomas, aparecem, sinais de neurose. Então, nós saudáveis somos neuróticos, mas não adoecidos. Nos tornamos adoecidos quando essas instâncias não estão funcionando como deveriam funcionar, com suas devidas repressões saudáveis, suas devidas demandas realizadas de uma forma, que não nos tragam prejuízos. Então, muitas pessoas acham que a psicanálise seria dar vazão a todo esse conteúdo, essa demanda do id, mas não é. É simplesmente fazer as interdições de uma maneira saudável, de uma maneira, aceitável e conhecer esse lado obscuro, esse monstro que todos nós temos e aceitar, não significa fazer, mas aceitar. Então, essa foi a divisão da primeira tópica e da segunda tópica, utilizando a metáfora do iceberg de Freud. Tchau, tchau.